Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar. Glória a Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 12. Que momento maravilhoso de entrega no altar de Deus nessa noite, desde o começo do culto até aqui. Aleluia. Como o Senhor tem queimado nossos corações pela sua presença, sua palavra, o temor diante dele. Eu quero ministrar essa palavra. Nós estamos ministrando uma série, aqui quando eu estou escalado, Reino de Plenitude. E eu tenho esse sermão para meditar com você nessa noite. E ele está muito ligado à temática do reino de Deus, mas também muito ligado às questões de emoção humana. E hoje eu quero falar um pouco sobre a ansiedade. E eu vejo que o Espírito Santo tem nos conduzido tanto aqui nos louvores, como na palavra de meditação do presbítero Júnior, né? E que coisa maravilhosa. O Senhor está desejoso em ministrar sobre o seu coração e suas emoções, né? Em nome de Jesus. Lá em Lucas 12, 22 a 34, é uma palavra de Jesus. Ela faz parte do sermão de Jesus. O conteúdo é o sermão de Jesus. Mas em Lucas 12, a gente vai ter essas palavras de Jesus. E ele vai se dirigir aos discípulos e ele vai dizer, amém? Quem encontrou, diga amém. Amém. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns, nem celeiro, contudo Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançado ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenha medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Venda o que tem, deem esmolas, façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Amém, igreja? Meu Deus, palavra de Jesus. Palavras de Jesus, verdades ditas por Jesus, ensinadas por ele aos seus discípulos. A ansiedade é uma emoção humana, irmãos. A ansiedade é uma emoção muito humana. É uma emoção caracterizada por um estado quase constante, permanente, de inquietação,
preocupação, angústia, intranquilidade, desassossego na alma humana. Nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, no nosso coração. É uma emoção que provoca um mal-estar e uma tensão constante. Essa palavra dirigida exatamente com essas palavras é porque Jesus conhece a estrutura da nossa alma humana, da nossa estrutura emocional, psicológica, e Ele sabe do que somos compostos, somos pó. Ele sabe a condição que estamos caídos, diante de um mundo, irmão, caído, de uma batalha ferrenha espiritualmente, e nós estamos dotados de percepções sensoriais, dentro de um corpo que é de morte, que é para a morte. E Jesus, então, Ele compreende toda essa estrutura de alma humana. Então, aí Ele vai dando esta palavra, essa revelação, essa ordem, essas verdades acerca de como a gente se relaciona com a gente mesmo, a ansiedade de coisas deste mundo. Coisas cotidianas, como comer, se vestir. E é interessante, né, que Jesus vai falando sobre essa questão de recursos, como nós vamos lidar com isso. Lá em Salmo 94, 19, eu quero ler com vocês, Salmo 94, 19. Encontra aí ou anota aí, eu quero ler para você, acho que o irmão vai ajudar aqui no telão. O Salmo 94, versículo 19, vai dizer assim: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Amém, irmãos? Amém. Preste bem atenção. A proposta do reino de Deus, a verdade do reino de Deus, dentro dessa realidade do reino dos homens, do reino caído, debaixo desse sol, nessa terra, irmãos, quanto mais você discernir, compreender, entender o que é o reino de Deus, mais você vai tendo condições de ser consolado e aliviado por essas verdades que se distanciaram da gente. Por quê? Porque pecamos dessas realidades do céu. Porque caímos, nos desligamos, somos terra, uma terra sem céu, sem o reino dos céus aqui. É o reino da terra, o reino terreno, o reino dos homens. Está também sobre nós uma grande influência que foi conquistada pelo inimigo da nossa alma, Satanás. Então, esse mundo caído está sob a influência maligna do inimigo nosso, não de Deus. Isso não tem muita diferença para quem quer ter uma relação com o Criador. Quem consegue crer nesse reino, quem consegue acreditar nestas palavras do Criador, conseguem viver ainda nesta vida, sofrendo ainda esse estado de separação, de queda, de injustiças, de faltas, de incompletudes. Nós ainda podemos viver uma completude, uma plenitude de vida, ainda aqui. Então, a visita do Rei da Glória como servo, a visita do Filho que traz o Pai,
A visita deste homem do céu, que é da terra, mas que é revestido do céu, do homem celestial, traz a figura do homem celestial, traz a figura do reino celestial. Ele vai dizendo assim: não fiquem ansiosos por essas coisas daqui. E o Salmo vai dizer que a ansiedade, ela tem uma capacidade desequilibrada. Ela traz desequilíbrio para a gente, irmão. Ela pode estar desequilibrada, ela pode se tornar uma patologia, e nós podemos ficar doentes na nossa alma, porque ela tem mania de querer dominar nosso homem interior, nosso íntimo, nosso espírito, nossa alma, e faz adoecer o nosso corpo. O único remédio para isso, irmão, estão tentando fazer remédio, e tem remédios aí, mas eles são paliativos. Porque a alma, irmão, não se trata com remédios para o corpo, é para a alma. E remédio para a alma, ela vem pelo Espírito. E só o Espírito de Deus pode trazer remédio para a alma do homem. Então, os médicos e a medicina tentam fazer alguma coisa, ajuda. Mas a verdade é que a cura, o equilíbrio, a vida saudável, ela está numa compreensão acerca das coisas espirituais. Você não é só o resultado de uma bioelétrica, química, sopinha. Você é isso, mas você é alma e você é espírito. Você é aquilo que é físico, biológico. Você é uma máquina extraordinária, viva. Meu Deus, que coisa extraordinária. Mas você é alma e você é espírito, no seu íntimo. Sabe o que vai te dar cura, o que vai te dar consolo, o que vai te dar alívio? Esse remédio para a alma, é a palavra do Criador. É a palavra de Deus. E eu vou te falar, estamos diante de um século, estamos diante de um tempo terrível, de muita ansiedade. E por quê, irmãos? Porque nunca na história se levantou tanto uma ideologia anti-Deus, anti-Cristo, como agora, irmãos. E eu vou te falar, vai piorar. Vai piorar, irmãos. A ponto, igreja, a ponto da gente beber da fé ou não. Ou a gente bebe de Deus, que é Deus, ou a gente vai beber de um Deus que nós estamos criando e ele está se formando há muito tempo nessa terra, que é o nosso ego, e de uma grande utopia de achar que aqui sem Deus tem alguma progressão para a vida aqui. Então, é a emoção mais confusa e fragmentada que podemos sentir. Ela mistura inquietação, preocupação, angústia, intranquilidade, medo ao mesmo tempo e causa muita confusão em nosso interior. Essa emoção pode ser positiva quando equilibrada pelo otimismo da pessoa. Então, irmão, é natural a gente ficar ansioso e tem um nível de ansiedade que ainda nos é equilibrado. Você fica ansioso e talvez aquilo move você, por exemplo, amanhã, para você se animar, para ir trabalhar e tal. Mas o que regula isso vai depender muito do seu otimismo. O negócio é que seu otimismo e o seu pessimismo, sua alma, ela é sensível. Então a emoção pode ser negativa quando desequilibrada pelo pessimismo da pessoa. Pessoas pessimistas sofrem ansiedades que acabam se apegando para o pior de tudo. Então, pessoas otimistas sofrem ansiedades
que acabam mobilizando o nosso melhor. E a ansiedade do novo emprego, do novo endereço, da nova promoção, essas mudanças, essas coisas, acabam mexendo muito e acaba ativando essa emoção na gente, ansiedade. Um bom regulador para a sua ansiedade é o otimismo. O pior regulador para a sua ansiedade é o pessimismo. Pastor, mas eu não sei se eu sou uma pessoa otimista. Também não sei se eu sou uma pessoa pessimista. Vai depender. Então, a ansiedade tem a ver com isso. Ela trabalha muito essa perspectiva de esperança. Temos esperança, temos tranquilidade de que o amanhã, as coisas que são futuras vão dar certo. A ansiedade está muito ligado ao futuro, né? A depressão, muito ligado ao passado, carregado de coisas que você não conseguiu resolver ainda. E isso é um fardo, você não consegue se desconectar, deixar para trás um passado. Depressão está muito ligado ao passado. A fadiga está muito ligado ao presente. E a ansiedade é como se fosse uma depressão, mas ao contrário, está te levando a um desequilíbrio acerca das coisas futuras, sentimentos, emoções, enfim. Você precisa equilibrar a ansiedade, pois ela pode se tornar uma patologia. Pessoas que sofrem desequilibradamente da ansiedade tendem a apresentar esses sintomas. Primeiro, hiperatividade, irmãos. Pessoas que estão o tempo todo falando assim, rapaz, correria, não sei o quê. Às vezes você está correndo muito, muito trabalho, beleza. Mas às vezes, irmão, dá para você ficar um pouquinho, desacelerar um pouquinho. Calma um pouquinho, descansa um pouquinho. Mas a hiperatividade é o quê? A pessoa ansiosa tende a se ocupar excessivamente como forma de fuga da sua tensão emocional da ansiedade. Então, assim, eu vou fazer muito agora, porque aí eu garanto o amanhã. Ou aquele sentimento, aquela emoção aflora, né? Aquela ansiedade, poxa. Aí você vai se ocupar com alguma coisa para ver se você diminui aquela carga de pensamentos, de preocupações, de inquietações. Aí você, então, se intertendo, fazendo alguma coisa, tu tenta desligar esses pensamentos, essas preocupações, esses sentimentos de inquietação, de angústia, enfim. A ansiedade afeta com desequilíbrio o seu comportamento. O nosso comportamento é afetado por essas emoções, por esses sentimentos de ansiedade. Isso acaba, irmão, trazendo comportamentos. A gente acaba criando hábitos, fazendo coisas, inventando coisas para fazer, tentando fugir de respostas, de alívios que precisavam ser resolvidos dentro da nossa alma. E nós estamos fugindo disso, inventando coisas para fazer. Hiperatividades. Irmãos, quando Jesus fala que Ele não faz apologia a você ficar irresponsável pelas coisas, não. Ele sabe que você precisa delas. Ele fala acerca de foco. Ele fala acerca de vocês não adoecerem dentro do sistema do mundo. Vocês não estão dentro desse sistema. Vocês estão em outro sistema, o sistema do reino. A relação é outra. Não é de patrão e empregado. A relação é de pai e filho. Antes do que se tem para comer na mesa, quem está à mesa é mais importante. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Aleluia. Porque talvez, irmão, você tem corrido atrás de uma mesa muito farta, mas você tem atropelado seus pais, seus amigos. Jesus, ainda bem que ele disse, o corpo é mais importante que o alimento.
Sabe, irmão, a comida, nós estamos colocando a importância na comida em vez da companhia da mesa. É o que está na mesa que vale, não o que está diante dessa relação de providência para chegar na mesa. Lá em Eclesiastes 2:22, abra comigo lá também, por favor, vai dizer assim, Eclesiastes 2:22, diz assim, que proveito tem um homem de todo o esforço e de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol. Entende isso, irmãos? Que proveito tem um homem de todo o esforço e toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol? O que move essa pessoa a trabalhar e se esforçar? Pastor, a gente tem que correr atrás do recurso. Esse mundo está caído, o Senhor mesmo diz, o mundo está caído, então a gente... Então, você acha que se resolve um mundo caído de maneira desequilibrada, se esforçando assim como você está se esforçando, deixando para trás esposa, deixando para trás filhos, deixando para trás saúde, deixando para trás chamados de Deus, dons de Deus. Amém, igreja? Outro sintoma de pessoas que estão desequilibradamente na ansiedade é nervosismo. Nervosismo. A pessoa ansiosa tende a se irritar excessivamente com qualquer coisa, ela está tensa, né? Com qualquer coisa e pessoa ao seu redor, porque suas inquietações e preocupações descontrolam sua paciência. Irmão, às vezes eu tento fazer o sermão lá em casa. Aí eu tento me concentrar. Aí é moleque passando para cá, é não sei o quê. Pai, mãe. Hoje mesmo eu me estressei, irmão. E o sermão que eu estava fazendo, irmão, não é o que eu estou pregando hoje. Não dei conta de fazer o sermão, irmão. Ansioso. Irritado. Aí o moleque gritando. O Ian, meu Deus do céu, cadê ele? Está lá? Que Deus abençoe aquela vida. Irmão, é coisa, parece que Aí, irmão, eu corro do quarto, vou para a sala, saio da sala, vou para a cozinha, e o furacão chega lá. Por isso que pastor tem gabinete. Eu falei, meu Deus, eu não vou até lá, eu moro no Greenville. Até lá, passar o dia lá, né? Não dei conta, irmão. Cansado, viagem, passamos a semana fora e tal. Eu estudei. Na hora de escrever, não dei conta. Mas eu me lembro de ter passado raiva hoje. Porque eu estava, assim, tenso, né? Poxa vida, tem que ir. Meu Deus, é hoje, é pregação. E criança falando para cá, e tipo assim. Então, esse nervosismo, pessoa tende a se irritar excessivamente com qualquer coisa e pessoa ao seu redor. Porque suas inquietações e preocupações descontrolam sua paciência. Mas tem gente, irmão, que está vivendo isso todo dia. E isso já está se tornando uma patologia para ela. E ela não percebe que ela está ficando uma pessoa nervosa. Por quê? Porque tem coisas que não se resolveram ainda. E ela está ansiosa, preocupada, inquieta. Ela está aqui, mas quando você vai falar com ela, a cabeça dela e a resposta emocional, psicológica dela, já é carregada de algo que está, angustiando ela por dentro. E você só chega e dá um oi, bom dia. Ele, bom dia? Por que bom dia? Entendeu? É que nem o efeito do trânsito, né? Do estresse do trânsito, não tem, irmãos? Veja que eu estou aqui de boa, e Cacoal, irmão. Não estressa, o trânsito de Cacoal estressa? Olha a cara desse irmão aqui, ansioso, dentro da... Trânsito tranquilo. De vez em quando eu dou umas buzinadinhas assim, irmão, sabe? A queridinha, dá-lhe um puxão em mim, você está doido? Tem hora que irrita. Esse dia eu esfreguei um menino de bicicleta, menino.
Quando eu vi, aí o outro cara, você não viu ele não? Eu falei, rapaz, nesse escuro, estava meu ponto cego. Falei, ainda bem que deu tudo certo, ele não se machucou. Irmãos, às vezes você está aqui, irmão, aí sua cabeça, isso aqui, você está dirigindo aqui, ó, mas tem um mundo aqui, irmão, rodando na sua cabeça. Às vezes você está no automático. Eu já visitei gente, depois que eles saíram da UTI, aí ele falou, pastor, nasci de novo. Aí eu falei, irmão. Aí eu falo assim, só para uma curiosidade, hein, você lembra de alguma coisa? Falei com esse irmão. Ele, rapaz, não lembro de nada. Falei, eita, irmão, se tivesse morrido também não tinha nem doído. Aí depois eu fui calculando, depois falei, irmão, hein? E ele estava ansioso, estava preocupado com muita coisa. Isso lá em Machadinho. O irmão estava de moto. Pá! Entrou debaixo de um caminhão parado. Quando ele voltou para casa, depois de dias, né? Eu falei, e aí, doeu? Não doeu porque eu não lembro de nada, pastor. Falei, cara, deixa eu te falar, por que você acha que não lembra? Você estava muito ansioso, preocupado com alguma coisa? Ah, pastor, isso aí faz dias. Irmão, o cara entra, ele sobe na moto, ele anda pela cidade, mas sua cabeça, ele não tá focado no trânsito, a cabeça dele está rodando. Aí quando ele bate, acorda na UTI, fala, poxa, como é que eu vim chegar aqui? Entendeu, irmão? Como afeta o comportamento? Né? E tu vai indo no automático. Olha o que diz em Provérbios 19, 3. Eu quero ler para você. Provérbios 19, versículo 3. Coisa linda. Provérbios 19, 3. Pancada. Diz assim, ó. É a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Pegou isso aqui, irmão? Olha o que a Bíblia está dizendo. É a insensatez, irmão, é a tua insanidade, é a tua loucura, é a tua ansiedade, é os teus males que arruína a sua vida, mas você põe na conta de Deus. Deus não tem entrado no íntimo dos seus pensamentos, do seu coração, não tem entrado na hora da mesa na sua casa, não tem entrado na hora que tu se levanta de manhã, ou na hora que tu vai dormir. E aí, irmão, quando dá ruim na vida, você diz que é Deus? Cadê Deus, irmão? Nem tempo para Deus tu tá, nem pensar em Deus tu tá pensando, ou nós fazemos isso. Ah, meu Deus, será que é algum sinal? É sinal de que você está ficando cada vez mais distante do Criador. O que é ruim na nossa vida, irmão? A Bíblia está dizendo. É as nossas insensatez, burrices. Diga para o seu irmãozinho, eu não queria falar não, irmão. Mas o pastor, nem é o pastor, é a palavra. Está dizendo que não é só você, não. Fala assim, é eu também. É nós. Nós é que dá de burro aí, de vez em quando. E aí, irmão, a gente fica irado contra Deus. Irado contra Deus, irmão. Está faltando dinheiro. É Deus que não está me dando. Na conta que eu estou precisando. Será que não é loucura a sua administração daquilo que você está tendo? Será que não tá faltando Deus ali? Amém, irmãos? Amém, queridos? O seu coração se ira contra Deus. Ô, gente, você não se ira contra você. Né, irmão? Você fala assim, oh, meu Deus, eu preciso aprender mesmo. Ai, meu Deus, eu vou lá fazer o cursinho, quem quer consegue, do Instituto Brasileiro. Vou ouvir o que a palavra tem. Não, irmão, você se ira contra Deus, você se ira contra o presidente, contra o calor. Ah, irmão, faz parte disso também. Hoje, também, irmão, calor demais. Corre para o quarto, o ar não dá conta. Aí o ventilador, irmão, quebrou, miséria. É o capeta, irmão. Não é o capeta, não, é minha sogra, é ela que derrubou o ventilador.
Foi ela, não foi? Foi meu sogro. Também não? Quem foi? Caiu sozinho. Então é o capeta, irmãos. Gente, eu pensando que é a minha sogra. Mas é quase a mesma coisa. Brigadeiro, irmãos. Calma, isso é para você rir, que você está muito ansioso, muito tenso. Outro sintoma do ansioso, que está desequilibradamente ansioso, é o quê? Desordem de atenção, irmão. Meu amigo, eu estou perdido, não sei o que eu sinto. Você vai conversar com o irmão fala, mas eu não sei o que eu sinto. Então, irmão, vamos chorar junto, porque eu estou tentando sentir o que você está sentindo. Mas que você não sabe o que você está sentindo, deixa eu ver que eu também já fiquei assim, então vamos chorar junto. Não é, irmão? Pior é ficar sozinho. Mas a desordem de atenção é que você fica aqui, mirando aqui, mirando aqui, mirando aqui, mirando aqui. Sabe, irmão, meu Deus do céu, eu fico imaginando. Irmão, presta atenção. Como nós estamos adoecendo e o sistema está levando a gente a ficar doente e ansioso. Esse negócio de rede social, irmão, de Instagram e tal, e a dedada só que vá. Aí tudo tem informação, tudo tem... Meu irmão, tu não dá conta. Diga para o teu irmão, tu vai pifar. Você não é um computador. Essa vida, irmão, de tanto conhecimento, de tanta notícia, de tanta coisa. Irmão, pelo amor de Deus. Irmãos, eu sou ruim de celular, eu sou ruim de zap. Se quiser, a gente conversa melhor assim, pessoalmente, tomando um café. Entendeu? Se você esperar de mim e falar assim, nossa, o pastor é tão legal, tão simpático, mas no zap, ele é desviado. Ele não é crente, não. Irmão, não dou conta. Já fica agoniado. Então, sabe o que está acontecendo, irmão? Assim, a gente está se carregando de tantas coisas, de tantas informações. E nisso tudo, irmão, eu pergunto, como é que está a saúde da tua alma? Porque com esse monte de voz, qual é a voz que não faz a tua alma adoecer? É a voz do teu Criador. E nós estamos ficando depressivos, ansiosos. O que mais, irmão, essas doenças aí? Nós estamos ficando, irmãos. Porque, irmão, nós vamos pifar mesmo, porque nós não fomos criados para essas coisas mesmo, para essas preocupações. A pessoa ansiosa tende a ficar muito distraída com suas ansiedades, que não conseguem se concentrar. Tem dificuldade na aprendizagem, na interação social, vive muito inconstante nas suas decisões. Lá em Marcos 4,19, abra comigo, por favor. Meu Deus. Tem 10 minutos para eu terminar o sermão. Lá em Marcos 4,19, diz, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Atenção, irmão e irmã. O que está acontecendo? Olha isso aqui, ó. Isso aqui é uma palavra que Jesus está dizendo, ó, o reino de Deus é comparado a um homem que sai a semear. A semente é a palavra de Deus, é o conhecimento de Deus. Você está cheio de conhecimento lá da Netflix, você conhece todas as séries, sabe, irmão, você conhece todos os filmes e tal, mas todo esse conhecimento, irmão, todo esse conhecimento pode ter enganos, traz preocupações e tem sufocado o conhecimento de Deus, da palavra, tornando a própria palavra de Deus infrutífera em você. Você tem a palavra, você tem o conhecimento da verdade, você pode se acrescentar nela, mas essas outras coisas, e ansiedades, e preocupações, e atenções variadas, têm desconcentrado você do quê? Daquilo que é remédio para a nossa alma. O que é remédio para a nossa alma? O que é alívio para o nosso coração? A palavra do Pai. A palavra de Deus, do Criador, que nos formou, que nos criou.
fadigamento. Em Eclesiastes 11:10 vai dizer: afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Gente que está amarrada na própria estética do seu corpo, da sua aparência. Ansiosa, preocupada, preocupado, porque está envelhecendo, o cabelo está ficando branco, as rugas estão chegando, a barriga está crescendo. Né, irmão? Do nada, né? Ai, irmãos, e a gente não consegue lidar com essas coisas, porque essas coisas são muito importantes para nós agora. Será que não tem coisas mais importantes agora? Eu não estou falando de não se cuidar, eu estou falando que você precisa também estar muito bem saudável acerca do que Deus diz, de quem é você e do que Ele tem para você ainda aqui nessa terra. Em Lucas 12:25, Jesus diz, vamos pensar nessa frase: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Irmãos, se preocupar nunca vai resolver, principalmente de maneira desequilibrada. Não pode acrescentar mais nada. Jesus está dizendo, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? E nós estamos assim, irmão. Está corrido, irmão. E 24 horas para nós no dia está ficando pouco. Se a gente tivesse o dom e o poder, nós acrescentava. Como a gente não pode, então é de 24 horas. Então, isso que está lotado, eu loto amanhã. Que loto amanhã, que loto amanhã, que loto amanhã. Eu não posso acrescentar horas ao meu dia para tentar resolver alguma coisa. Então, eu acrescento ansiedade, eu acrescento preocupações. Eu vou lotando como se as cargas dos meus dias ou do meu hoje estão tão lotados que eu estou cansado, afadigado, preocupado. E talvez isso tenha até me parado. Porque você está começando a ficar triste, você está começando a ficar desesperado, porque você está fazendo o cálculo antecipado e está dizendo, não vai dar. Porque você colocou parâmetros da própria preocupação em mente. De parâmetros e de coisas que são daqui, que são da terra. Talvez você está muito mergulhado nessas coisas deste mundo, irmãos. Em 1 Pedro 5:7 vai dizer, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, irmãos, é natural ficarmos ansiosos, e é muito mais comum a gente se desequilibrar nisso, mas Deus está dizendo, lancem sobre mim. E aqui, irmão, ele está falando sobre essa questão de súplicas, de oração. Engraçado, né, irmãos? Parece que cada vez mais estamos diminuindo no tempo de oração com Deus. E estamos ficando cada vez mais preocupados e ansiosos com as coisas. Experimenta orar. Experimenta desabafar com Deus. Experimenta para você ver. Para equilibrar sua ansiedade, você precisa, em primeiro lugar, valorizar quem você pode ser e não o que você pode ter. Isso aqui é um princípio, irmão, porque no versículo 22 vai dizer, dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou, portanto eu lhes digo, não se preocupe com a sua própria vida quanto ao que comer, nem o que seu próprio corpo quanto ao que vestir, a vida é mais importante que a comida. A vida é mais importante que a comida. O corpo mais do que as roupas. Observe os corvos que não semeiam e tal.
O valor de quem você é muito maior e incomparável ao valor daquilo que você pode ter ou daquilo que você está fazendo. Porque, irmão, nós temos a doentia mania de definir o que nós somos por aquilo que nós fazemos. Ah, eu sou dentista. Ah, eu sou pastor. Ah, eu sou marceneiro. Aquilo que você faz nesse mundo parece que define quem você é. E você não é definido pelo que você tem, nem pelo que você faz. Quem você é? Você é definido por aquilo que o Criador diz que você é. E às vezes você está atrás de aceitação, está atrás de projeção, né? E o que você tem, o que você faz, parece que isso valoriza quem você é. E não é, irmãos. Se você viver, o mundo é assim. E você está vendo para onde o mundo está indo. O mundo está cada vez mais indo para a UTI, o mundo está cada vez mais indo para a sepultura, o mundo está cada vez mais indo para as drogas. O mundo está cada vez mais indo para ficar doente. Por quê, irmãos? Porque o que eu tenho, o que eu faço, isso é muito importante aos olhos de todos. E Deus está dizendo, isso é ansiedade doentia. Vocês são muito mais importantes. Tem coisas aqui que são mais importantes. Você ser, para mim, é mais importante do que a roupa que você veste, a comida que você come. Você é mais importante. O seu ser, a nossa relação de pai e filho é mais importante do que a grife, a marca da sua roupa ou o que você come. Amém, igreja? A gente fica muito ansioso quando o nosso conceito de valor da aparência das coisas supera o valor essencial das coisas. Nessa inversão de valores, corremos o risco de valorizar aquilo que sempre vai perder seu valor. Por isso, irmão, que está muito líquido, está muito frágil. A gente se desmorona emocionalmente porque a gente está criando nossos castelos de areia, achando que a nossa força interior está na aparência das coisas externas. E as coisas externas, elas passam. Tua beleza, tua juventude, está passando. Se você acha que você é importante porque você é bonito, espere daqui 20, 30 anos. Você não será a pessoa mais bonita na sua casa, no salão, no comércio, onde você está. Se você acha que você é muito bonito, sempre tem alguém mais bonito que você. Se você acha que é inteligente, sempre vai chegar alguém mais inteligente que você. E você vai ficar se comparando. E se o critério que dá resposta à sua alma são coisas externas, as coisas externas passam. É vaidade. A Bíblia diz que passa. Amém, igreja? Se hoje você está bem, uma casona, um carrão, um bom salário, cara, de repente, vai vir o seu tempo de aposentadoria. E de repente 1/3. Ou sei lá o que acontece. Se você construiu sua estabilidade emocional nas coisas que você correu sempre para ter, vou te falar, essa conta não vai fechar e você vai ficar doente. Porque sua alma não se alimenta das coisas que você tem, nem das coisas que você faz. Mas sua alma foi criada para se alimentar da palavra do Criador. Se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Satanás, está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas o homem integral, viverá de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém, igreja? Faz essas contas, irmão. Você está correndo como o mundo está correndo, é os pagãos que correm atrás dessas coisas. O mundo faz isso. O mundo, tem uma continha e vai pifar.
E aqui tem um reino de Deus e a palavra do seu Criador. Amém? Em 2 Coríntios 4,18, vamos ter que encerrar, amém? Assim fixamos os olhos, olha só, irmão, 2 Coríntios 4,18. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Mas pastor, agora que bugou minha mente, como assim Deixa eu te falar uma coisa, Jesus chegou certa vez e falou assim, será que quando o Filho do Homem voltar à terra, encontrará fé na terra? A gente tem muitas razões para levantar de dia, correr atrás das coisas. Mas e a fé? Homens de pequena fé. Está diante de vocês um reino, um mundo, e esse mundo é passageiro. Essa ordem presente de mundo está passando, irmãos. E virá uma grande realidade do reino que ainda é invisível para nós agora. E agora, irmão, você tem vivido na perspectiva desse reino que ainda está invisível? Desse Deus que ainda é invisível? Lucas 12,15 vai dizer, então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Amém, igreja? A gente corre o risco de focalizar todo o nosso tempo, recursos e capacidades naquilo que no final não vai mais ter significado algum, irmãos. É sério, irmãos, eu já acompanhei pessoas definhando para a morte no leito, dentro de casa ou no hospital. Eu também já estive doente a ponto de passar assim perrengues, ficar muito doente, ir para a clínica e tal. E eu me lembro de que coisas que eu valorizava tanto não tem mais sentido algum. Eu já vi pessoas que têm muito gado, muita posse, mas o que aflige a alma dele, a falta e o buraco que não resolve, é o filho que não fala mais com o pai. Eles tiveram tudo, eles tinham muita posse, mas não tiveram relacionamento, paz. E é essas contas que a nossa alma vai fazer no último dia da nossa vida. Enquanto você está intertido, fazendo contas aleatórias, daquilo que é físico, daquilo que é do corpo terreno, no último dia da sua vida, se você tiver tempo para refletir, isso tudo não faz sentido. E você passou, irmão, a vida toda correndo atrás do vento. Talvez seja tarde demais. Você precisa crer no reino. Outro detalhe, irmão, pare de tentar controlar o incontrolável. Porque o ansioso acha que quanto mais ele faz, mais ele está tendo controle das coisas. E eu vou te dizer, você vai pifar. Tem coisas que não tem controle. Tem coisas que Deus deixou exatamente na mão dele. E eu preciso encerrar. Mas o versículo 25 a 26 diz, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Fala para mim, irmão. Você sabe a hora que você vai morrer? Você sabe a hora que vai findar a sua vida? Você acha que você pode acrescentar mais alguma coisa? Você estica aqui a pele, estica ali, você faz uns exercícios e o diagnóstico vem. Então veja bem, irmão, o justo e o ímpio vão passar pelo mesmo nivelamento. Sofrimento. Coisas que não podemos controlar. Agora, dessa
prensa entre o justo e o ímpio tem um produto, que é da oliveira: fé, esperança e amor no Criador. Amém, irmãos? Irmão, se controla. Que afobação é essa de não conseguir viver um dia de cada vez? Resolver um problema de cada vez. Você quer resolver o problema de todo mundo? Você se preocupa com todos os problemas do mundo. Calma. Mateus 6,34. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Olha para o seu irmão e fala assim: hein, amanhã já tem uma dívidazinha. Presta bem atenção, você está fazendo cálculo do bem. Você está fazendo cálculo do bem, não porque se eu trabalhar eu vou ter que não sei o que, é o bem. Só que Deus está dizendo, já basta cada dia o seu mal. Você não está contando com o mal. Vai, pastor, que é isso? É, irmão. Porque talvez, irmão, nessa construção emocional que você está construindo, está ficando muito colorido, irmão. E a vida tem uma realidade. Você não contou com aquilo que é real. Você contou com aquilo que é imaginário. E tem uma realidade. Amém, igreja? Eu falo para os irmãos, não sei, eu aprendi desde cedo. Com ausências de mãe, de pai. Eu não sei, eu aprendi a fazer cálculo do pior. Eu não tenho mania de me preocupar com o melhor. Ficar desenhando o melhor e não sei o que. Papá. Eu só calculo o pior. Cara, se der errado isso aqui, que se irmão, quando o pior chega, o mal que está falando que cada dia basta o seu mal, quando ele chegar, já estava contando contigo, isso aqui assim, 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 assim. De vez em quando aí você fala, meu Deus, cadê o Senhor? Um pouquinho de realidade, irmãos. Agora, eu vou encerrar, queridos. Mas a palavra do Senhor é incrível, porque eu quero adiantar aqui sobre a prioridade. O Senhor Jesus fala assim, busque o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas lhe serão acrescentadas. O que nós temos que entender, irmãos, é que a sua vida em Deus é completa. Pastor, mas parece que vai fazer falta. Ei, sim, parece. Tem muita injustiça nesse mundo, tem muito sofrimento nesse mundo, e talvez você pode se desesperar, ficar com medo, ficar preocupado, mas eu quero te dizer, se você tem fé e você crê nas palavras do Senhor, isso vai te trazer consolo, isso vai te trazer permanência, sabe, irmão, diante das tempestades, o medo vai chegar, mas a fé também vai chegar. Amém, irmãos? Porque você tem um Deus que está no controle de tudo. Amém, igreja? Um outro detalhe eu quero dar para você. Você é completo, irmão. E tudo que você conseguir nesse mundo é um acréscimo, são coisas. Diga para o seu irmão, são coisas. Amém, igreja? É um acréscimo. Um acréscimo por quê? Porque você já tem tudo. Se você vive na perspectiva do reino, compreendendo essas verdades do reino, as coisas da terra, irmão, são apenas coisas que são acrescentadas. Amém, igreja? Amém, irmãos? Vou encerrar com um testemunho pessoal. Só para vocês terem ideia de como Deus está no controle de tudo. E eu aprendi isso. Eu aprendi isso na jornada da vida, irmão. Eu vou dar esse testemunho para você. Quando eu tinha 4 anos de idade, a minha mãe biológica morreu. E o meu pai, eles eram namorados e o trem pegava. Meu pai ficou ausente. Eu fui criado com a minha avó, mãe da minha mãe. Então, aos 4 anos de idade, eu tive que encarar a realidade da falta
da ausência, da mãe, enfim. E isso é como diz aquilo ali. Eu colocava isso na conta de Deus. Eu olhava para a família do lado de casa e falava: Deus, por que que fulano, meu amigo, tem mãe e tem pai, e eu não tenho? Então cresci com a ausência de pai, cresci com a ausência de mãe. A mãe que me criou, ela fez um bom trabalho. Mas tem coisas que a nossa mãe e o nosso pai não alcançam, porque são coisas que Deus alcança na nossa alma. Aí eu me lembro, no dia do funeral, irmãos, era uma casa velha, no quintal de casa, lá nos fundos. E eles tentavam me dar bolinho com café, bolinho com Toddy, aliás. E aí eu fui para trás da casa. Quando eu cheguei lá atrás, eu estava chorando, não entendendo muita coisa. Eu olho assim, tem uma pipa, um papagaio, essas pipa, né? Ela era grande, branca, rabiola, né? Que a gente chama rabiola. Alguns outros moleques chamam de outra coisa. Mas é rabiola, toda branca. A memória que eu tenho, que eu era menor, é que essa pipa era enorme, ela era grande. Então, eu pequenininho olhava para uma pipa, ela era enorme, branca, toda branca. Tinha um pedacinho de linho, acho que ela caiu lá. E naquele dia, criança, sem a mãe ali, sem o pai, todo mundo chorando, eu também. Aquela pipa fez eu me alegrar. Eu peguei ela e comecei a brincar com ela. Eu tenho essa memória, irmão, guardada. Eu brincando com essa pipa, correndo para lá e para cá. No dia em que minha mãe biológica morreu. O tempo passa, essa é a crise chave da minha vida para chegar até o amor de Deus em Cristo Jesus. Aos 15 anos eu me converti a Jesus querendo um pai. E Jesus, o Filho, me trouxe plenamente o amor do Pai. Meu coração foi curado de muitas coisas. Uma boa obra do Espírito Santo começou em mim. Há uns 7 anos atrás, a minha mãe que me criou, Dona Sebastiana, Dona Yaya, morreu. Ela se converteu a Jesus, ela se batizou aos 84 anos de idade. E ela morreu, já estava em Machadinho pastoreando. E aí então eu e minha família fomos lá para o funeral da mãe, lá na nossa igreja em Ji-Paraná. Fizemos o funeral. Quando eu voltei, era segunda ou terça-feira. Quarta-feira de manhã na igreja de Machadinho era oração. Os irmãos foram orar, eu não fui. Eu não fui na igreja na quarta-feira. Quando foi na quinta-feira, à tarde, eu fui na igreja. E tem 2 portas na igreja de Machadinho, uma da frente e outra lateral. Eu fui pela porta lateral, onde eu sempre entrava. Irmãos, quando eu chego na porta da igreja, para abrir a igreja, do lado da porta, tinha uma pipa. Ela não era branca, mas ela ficou desbotada do sol e ficou branca, com a rabiola toda branca. Quando eu olhei aquela pipa, eu lembrei de quando a minha mãe biológica morreu. Eu comecei a chorar, sentindo uma alegria do Espírito, e o Espírito me dizia: eu cuido dos órfãos. Eu sempre cuido daqueles que o pai e a mãe, de alguma forma, abandonam. Aquela pipa era para eu encontrar, porque os irmãos passaram por lá. E ela era para desbotar, e esse tempo era para ela desbotar, para me fazer a memória de uma pipa branca. Esse é um dos sinais que eu quero te dizer, de que o Senhor está trabalhando o tempo todo, mesmo nas maiores faltas ou ausências que talvez você vai atravessar na vida. Creia, tenha fé. O Senhor está cuidando de tudo. Fique de pé, por favor. Eu quero orar com você. Hoje, irmãos, eu quero orar com você. Os dias estão ficando quentes. É guerra, é rumores de guerra.
E os sinais do parto, irmão, as dores estão aumentando. Irmão, está chegando um tempo para a igreja de Jesus viver de fato, de fé, e não mais de medo. Amém, igreja? Isso, irmão, é para os dias que estão chegando e é para os nossos dias de agora. Mas hoje eu quero orar com você. Você que talvez tenha ficado excessivamente ansioso, com medo de muitas coisas, preocupado com muitas coisas. Eu quero orar com você. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Você veio aqui hoje e o Senhor está dizendo que hoje Ele vai tirar, sabe, esse domínio do medo, da ansiedade, da preocupação excessiva. Isso que tem feito você se preocupar tanto com as coisas e não se preocupar tanto com o reino. Coloque a mão no seu coração. Você que talvez está amargurado, anda nervoso demais, preocupado demais, porque as coisas não estão batendo, você, família, trabalho, igreja, enfim, você com você mesmo. Do nada, irmão. Não é porque você merece, não é porque você faz alguma coisa ou você tem alguma coisa. É porque o Espírito Santo te diz, você é filho. E Ele quer te lembrar que você é filho e que você tem uma herança que está guardada nos céus para você. E não adianta você bater cabeça na terra, porque você não é da terra, você é do céu. Tenha calma. O Espírito Santo está te mandando dizer, calma, respira, louve, adore. Diante das faltas, diante das ausências, diante das injustiças, porque vão fazer injustiça. E o que arruína a sua vida não é o Deus que te criou. É as nossas loucuras, é as nossas ansiedades. É isso que tem arruinado as nossas vidas. Hoje o Senhor está tocando o seu coração para te dizer que o teu inimigo não é teu pai, o teu inimigo não é teu Deus. O teu inimigo é Satanás, o teu inimigo é você mesmo. Acalma. 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 Pare. Eu sou Deus. Não agita o seu coração. Eu estou cuidando de tudo. Aleluia. Fecha os teus olhos. Eu quero ler o Salmo 46, pelo Espírito de Deus. Essas palavras vão ser o bálsamo, a cura para a tua alma hoje. Deus é o nosso refúgio, é nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não tememos, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Atenção, igreja, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Você está ansioso com amanhã? Deus está rompendo o amanhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Aleluia.